Vamos lá, entrar nas nossas pautas, né? Nosso tema número 1, pauta número 1, tema quente da semana, foi a participação do presidente Bolsonaro no Tucker Carlson Tonight, do canal Fox News. O programa tem uma das maiores audiências do segmento no horário já há alguns anos, hein? E é perfeito para quem não quer saber, lembrando de novo, Fiuza, do tal consórcio de imprensa, né, de notícias pasteurizadas. E ao longo da semana, o Tucker Carlson entrevistou aqui no Brasil o presidente Bolsonaro, o Felipe Martins, assessor especial para assuntos internacionais da presidência, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Todo esse material faz parte de um documentário sobre a situação do Brasil, o que o país representa como resistência à ameaça chinesa. As the United States focuses under the leadership of the Biden administration relentlessly on a conflict in Eastern Europe that is materially irrelevant to our interests, Latin America is falling apart, certainly from an American's perspective. Chile is now in rapid decline and anti-American. So that leaves Brazil as the only large economy in this hemisphere that remains pro-American. It's an enormous economy, ninth biggest in the world. Brazil has some of the deepest reserves of valuable natural resources on the planet. So if you care about the future of the United States, you ought to care deeply about the future of Brazil. And you should certainly be aware of China's strong and ongoing effort to turn Brazil into a Chinese colony. Now, the president of Brazil, Jair Bolsonaro, is, again, the only pro-American leader left in Latin America. And yet, for the first year and a half of his presidency, our president, Joe Biden, ignored his existence completely. And if anything, the State Department was hostile to the Bolsonaro administration. Constantino, a gente sabe que os americanos são muito voltados para o próprio umbigo, né? Eles sabem muito ali do que acontece nos Estados Unidos, têm pouca ideia sobre o que acontece no resto do mundo. No Brasil, então, nem se fala. Mas o que você pode dar de retorno para a gente sobre a repercussão desse material todo produzido pelo Tucker Carlson aqui no Brasil? Que repercussão teve aí nos Estados Unidos? Lacombe, em uma palavra, foi enorme. Foi enorme, basta ver as redes sociais e tudo. O programa do Tucker Carlson é o de maior audiência da TV a cabo nos Estados Unidos. É o horário nobre da Fox News, que dá sempre sacode em audiência nas concorrentes. Se você somar os canais mainstream todos ali de esquerda, CNN e companhia, MSNBC, dá talvez perto do que dá a Fox News sozinha, né? E chega a ter 3 a 4 milhões de pessoas assistindo simultaneamente, aparelhos ligados, né, na televisão. Então, foi muito grande a repercussão exatamente pelo fator que você mencionou. A turma nos Estados Unidos toca a sua vida e acha que os Estados Unidos é o centro do mundo e não se importa muito, às vezes, por assuntos distantes, ainda mais no continente perdido que é a América Latina. Eles não querem muito saber, né? Aqui na Flórida um pouco mais, porque é muito simples identificar qual país está vivendo uma crise que tem normalmente 100% a ver com esquerda no poder. É o país que está tendo mais gente imigrando, né? Então, argentinos agora estão invadindo aqui a Flórida. Já teve venezuelano, já teve colombiano, já tem, né, brasileiro, nem se fala. Então, sempre que a esquerda vai lá, consegue o poder e destrói esses respectivos países, vem um fluxo muito grande de imigrantes. Então, é só nesse sentido que chama a atenção e que interessa. E essas entrevistas, né, a entrevista com o Felipe G. Martins foi muito boa também, e com o presidente Bolsonaro nem se fala em termos de holofotes, né? Elas mostraram uma realidade que essa turma desconhecia. Quer dizer, o Foro de São Paulo, a China com seus tentáculos, ocupando cada vez mais espaço na região, né? Uma região tomada cada vez mais por regimes comunistas. O Tucker Carlson é alguém de quem eu discordo em muitos pontos. Eu acho ele na economia, por exemplo, eu acho ele mais intervencionista do que o meu estilo liberal. Ele tem uma pegada mais nacional, populista em política. Mas, em primeiro lugar, ele é muito transparente ao emitir suas opiniões contundentes. E, em segundo lugar, ele tem confrontado o grande problema que nós vivemos hoje, que é o globalismo, que são esses impérios que querem justamente subverter todos os valores dos quais falávamos ainda há pouco, para celebrar o 4 de julho. Império da lei, liberdade individual, né? Basta olhar a China, Rússia, outros países até europeus hoje em dia, e comparar com os Estados Unidos, né? Apesar da esquerda democrata, do Joe Biden e companhia, do Obama, que a turma acha que é moderado e não é. Então os Estados Unidos estão resistindo, apesar desse avanço cada vez mais forte
da esquerda democrata. Então, nesse aspecto, chamou a atenção de muitos americanos. Caramba, eu não sabia que a situação estava tão vermelha na América Latina e que o Brasil era hoje o grande foco de resistência. Porque, make no mistake, como diria o americano, né? Hoje, o governo Bolsonaro é o grande obstáculo entre o Foro de São Paulo comunista, idealizado por Fidel Castro, Lula e companhia, com um flerte com narcotráfico e tudo isso, e a liberdade do povo brasileiro. Né? E até mesmo, quiçá, do continente, porque imagina um país continental como o Brasil caindo novamente nas garras dessa turma, né? Com o Chile, com o Peru, com a Colômbia agora e com tantos outros países já nas mãos dessa turma. Então é um cenário sombrio. E é isso que o Tucker Carlson está tentando chamar a atenção. E conseguiu. E conseguiu, sem dúvida nenhuma, fez um trabalho brilhante e está de parabéns. Foi um golaço do presidente Bolsonaro essa entrevista. Ô, Ana, você já está há algumas semanas aqui no Brasil, mas está conversando com seu marido sempre, com seus amigos lá nos Estados Unidos. O que eles passaram para você em relação a esse material que foi exibido pelo Tucker Carlson essa semana lá nos Estados Unidos? E o meu marido foi o tio do Zap de espalhar exatamente a entrevista do presidente Bolsonaro ao Tucker Carlson, porque o Tucker é um programa que nós assistimos diariamente nos Estados Unidos. E o meu marido, que é republicano, que conhece as entranhas da nossa política, porque acompanha já há muitos anos, desde a Lava Jato, né? Acho que a primeira coisa que nós conversamos de manhã, como nós estamos na Califórnia 4 horas atrás do Brasil, nós colocamos assim o café na mesa e ele já olha para mim e eu já estou ali checando as notícias do Brasil e ele pergunta, e aí, qual o capítulo de hoje na novela da política brasileira? Então ele entende exatamente o que está acontecendo, mas muita gente, muitos americanos não entendiam, né, o que estava acontecendo. E essa reportagem foi até um especial, né, do Tucker Carlson, desvendou, né, colocou ali, não apenas para os americanos, mas para o mundo, o que realmente está em jogo nessa eleição de outubro desse ano, porque muita gente acha que é Bolsonaro versus o ex-presidiário e o que o Tucker, o contexto do especial do Tucker, é o que nós temos falado aqui, vai muito além de Bolsonaro, vai muito além de deputado Daniel Silveira, o que ele falou, o que ele não falou, é o que o Constantino disse, né? São pilares importantíssimos de uma democracia sólida que estarão, né, nas cédulas esse ano. A ditadura de toga que nós temos vivido, o Foro de São Paulo, né, os chineses invadindo aí o Ocidente de uma maneira agressiva. E o Tucker toca num ponto interessante que ele mostra, como ele vem mostrando nos Estados Unidos já há algum tempo, os espiões chineses que estão nas universidades americanas, e UCLA, teve um espião chinês que foi preso na UCLA, destruindo computadores da universidade. Outra espiã chinesa foi presa também em Stanford, outro espião chinês dentro da polícia de Nova York, na NYPD, ou seja, o Tucker dá um contexto não apenas de que eles estão tentando tomar o Ocidente de dentro para fora, né, sem colocar uma tropa, sem disparar um míssil, e eles entenderam que essa tática que anda funcionando nos Estados Unidos, eles estão aplicando aqui no Brasil. Então, o Tucker colocou um holofote aí nessa questão do Brasil, até porque ele, como o Tucker sempre dá um contexto macro das suas reportagens, ele entende que o Brasil continua sendo um aliado, como, né, nos últimos anos, dos Estados Unidos, apesar da administração Joe Biden, um aliado importante do país, da liberdade, né, das leis. E o Tucker, tentaram também cancelar o Tucker nos Estados Unidos, a esquerda tentou cancelá-lo por causa dessa entrevista com o presidente Bolsonaro, mas o Tucker, Lacombe, é incancelável, né? Ele resiste ali, ele não está nem aí, ele tem o maior índice de audiência hoje dos programas políticos nos Estados Unidos, e ele mostrou que o que nós estamos dizendo há um tempo aqui, essa eleição de outubro, ela vai muito além do que 2 nomes na cédula. Pois é, Constantino, tem muita coisa em jogo nas próximas eleições. Acho que são as eleições mais importantes da história do Brasil moderno. Na história do Brasil, a gente não tem como escapar disso.
Então, consta para a gente amarrar esse assunto, dá aí uma lista do que está em jogo verdadeiramente nas próximas eleições. Lacombe, na verdade, para falar em uma palavra, eu gosto do poder de síntese, né? Liberdade. É a liberdade que está em jogo, o básico, né? É muito interessante esse exemplo dos Estados Unidos e do Tucker Carlson ter percebido que o presidente Bolsonaro é um aliado, porque a gente lembra de todo o histórico de narrativas, de discursos do PT, do ex-presidente Lula e companhia, da esquerda latino-americana em geral, aquele livro magnífico, né? O Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano, né? Então, é uma visão tacanha, boboca, infantiloide de anti-americanismo. É um anti-americanismo estúpido. Aquela coisa do império estadunidense, Yankee go home, né? Aquela baboseira toda que a gente está cansado de saber que não leva a nada, só a enganação do próprio povo, né? Então o Lula representa isso. Representa o quê? Aquele eixo sul-sul que ele queria. Né? Dar mais poder à China, por exemplo, aos parceiros da África, que são as ditaduras socialistas, companheiras na África, e o Foro de São Paulo na América Latina. Enquanto que o Bolsonaro, ele não deixou de praticar comércio com a China. Muita gente na imprensa do pompom, como diz a Ana, né, falando que as declarações do Bolsonaro, do filho dele, Eduardo Bolsonaro, iam afugentar a China e o comércio, nosso maior parceiro comercial. O Brasil bateu recorde no governo Bolsonaro de exportação para a China. Não obstante, o presidente tem mais clareza moral de entender onde está o alinhamento filosófico do Brasil. O Brasil é um país que quer ser ocidental. Olha a Ucrânia agora. A Ucrânia está sendo atacada pela Rússia porque o povo ucraniano fez uma escolha. O povo ucraniano não quer ser russo. Ele quer ser ocidental, ele quer mirar nos exemplos da OCDE, dos países livres, democráticos. Então, o Brasil tem essa pegada, o presidente Bolsonaro entende isso, está alinhado, em que pese ter vencido um cara de esquerda que é o Joe Biden, e que o presidente Bolsonaro não escondeu a preferência pelo Trump na reeleição. Mesmo assim, uma vez mais, pragmático, para manter as boas relações e lembrar que o Brasil e os Estados Unidos têm um foco de longo prazo, não é o governante do momento. Esse entra, esse sai. O que importa é o país estar alinhado, né, com esses valores e com essa direção. Então, nesse aspecto, é isso que está em jogo, Lacombe. Um que é o exemplo da China para o Brasil, o outro que é o exemplo dos Estados Unidos. Lacombe, claro. Acho que vale a pena a gente trazer outro nome aqui. Tudo isso que está acontecendo agora, que está sendo trazido à tona, o professor Olavo de Carvalho já falava isso há quantos anos? Essa semana vários tweets dele, né, voltaram a ser publicados, 2016, 2015, tem alguns mais antigos ainda do que isso. Ele realmente tinha uma visão de futuro que poucos tinham. Né? Ele, quando disse que estava sobre acontecendo, o que Foro aconteceria. de São Paulo, né, ser uma teoria conspiratória do velho da Virgínia, e tudo está acontecendo agora. Olavo, realmente, o professor Olavo tinha uma visão privilegiada do que estava acontecendo e do que estava por acontecer. De todos os riscos aos quais nós todos estamos expostos, né?